Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Você já deve ter ouvido mensagens que vêm de pessoas calvinistas, onde eles dizem que Deus tem um plano de salvação para o homem. E esse plano de salvação para o homem não é um plano onde envolve o poder de escolha do homem, ou qualquer coisa que o homem venha a fazer. Mesmo antes, mesmo depois da cruz, não tem diferença alguma. Eu digo isso porque é claro que um homem, antes de receber a Jesus, ele não pode fazer nada para ser salvo, nenhuma obra justa. Ele não pode fazer nada. Isso eu estou falando com sinceridade, não existe. O Evangelho nunca veio para uma pessoa onde Deus viu e falou, olha, essa pessoa fazendo uma obra justa, quer dizer que ela é justa. Então eu vou pregar o Evangelho para ela. Eu não posso dizer isso jamais, porque o Evangelho vai para pessoas totalmente injustas também. Mas depois da cruz, a pessoa ouve o Evangelho, recebe o Espírito Santo quando acredita, e aí ela vai ter uma luta contra a carne. Ela vai ter que fazer muitas coisas para mostrar que a fé dela é verdadeira. Agora eu estou falando do meu ponto de vista, que não é ponto de vista calvinista. O ponto de vista calvinista vai dizer que nem depois da cruz, não importa o que ela faça ou deixa de fazer, não é aquilo que vai trazer a salvação para ela, mas unicamente o sacrifício de Jesus. Parece bonito, né? Parece bonito, mas não é a verdade. Então essa é a mensagem que eles falam, e que no plano de salvação de Deus não envolve nenhum tipo de obra do homem, nunca, jamais. Embora tenham muitos textos falando de obra, o próprio Tiago falando que o homem não é salvo somente pela fé, e sim por obras. E ele explica o que significa isso. Um homem que só diz ter fé. Mas se olha para as obras do homem e fala, esse homem não tem fé coisa nenhuma. Tiago fala, fé? Os demônios têm fé, mas eles não obedecem. Então, ele usa Abraão, o pai da fé, e fala assim, o homem, por isso, e repete, o homem não é salvo somente por fé, e sim por obras, porque as suas obras mostram que a fé é verdadeira, etc e tal. O calvinista olha para um texto desse, onde não tem nada demais. O texto está ali para toda pessoa ler e entender e compreender facilmente, não precisa de exegese, não precisa de nada. O texto está limpo e puro. Mas eles vão no texto, e como esse texto vai contrariar a mensagem calvinista, então eles vão modelar esse texto para a mensagem deles. E, desculpa a palavra, você deve saber o significado dessa palavra, mas é uma mensagem idiota que só otário acredita. Se você não sabe o que é isso, vai no Google e pesquisa o que é idiota e otário. É uma mensagem completamente idiota que só otário acredita. Aí eles olhando para esse texto, eles leem com a cara de pau, eles têm a cara de pau de ler esse texto e falam, na verdade, o que Tiago está querendo dizer, o que ele está querendo dizer, vamos interpretar o que Tiago escreveu tão claro, né? Para toda pessoa que sabe ler e entender. Não é Apocalipse, não é a besta de 7 cabeças e 10 chifres, não é as festas enigmáticas, é um escrito, literal. Mas vamos reinterpretar. O que Tiago está querendo dizer é que não é a fé que salva, e nem as obras. Ele está falando que as obras é a evidência da salvação. Não que as obras salvam, mas que é a evidência de uma pessoa salva. Na mente deles, uma pessoa que foi eleita por Deus vai praticar essas obras, não para ser salvo, mas como evidência do que foi salvo. Olha a redundância ridícula. Aí você vai para o texto de Tiago e Tiago escreveu, o homem não é salvo somente por fé, e sim por obras, como nosso pai Abraão, que ofereceu seu filho no altar. Aí você vai ler o texto de Abraão, está escrito antes de Abraão oferecer Isaac, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E Tiago está dizendo que isso se cumpriu quando ele foi oferecer o seu filho. Quando ele foi oferecer o seu filho, ele levantou a estaca para realmente oferecer Isaac, crendo que Deus ia ressuscitar ele dos mortos. O anjo parou ele, bradou do alto e falou, Abraão, não faça isso, agora eu sei que você me teme. Porquanto fizeste esta ação, esta obra, está escrito na sua Bíblia, em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra.
Abraão mostrou que a fé dele era verdadeira por obras, e nisso se cumpre a palavra de Deus da salvação. E isso é o que Tiago lança na sua carta, para mostrar que o homem é salvo por obras, sim. Obras que provêm da fé, que mostram que a tua fé é verdadeira. Aí eles falam isso que eu acabei de falar para você. Não, o que Tiago está querendo dizer, ele não está querendo dizer nada. Ele disse o que disse. Se Tiago quisesse falar um pensamento calvinista, ele escreveria, irmãos, o homem não é salvo nem por fé e nem por obras. As obras são a evidência da salvação dos eleitos que Deus quis salvar antes da fundação do mundo. Você vê que a tese de Tiago não é essa. Mas os calvinistas pegam, torcem a palavra, comparando com outros textos e falam o que Tiago está querendo dizer é isso, é isso, é isso, é aquilo. Incrível, isso é incrível. Parabéns para quem conseguiu fazer isso e para quem acredita nisso. Eu tenho uma palavra para você. Você é um otário. Você precisa urgentemente talvez você precise de um psicólogo. Você não sabe o que é justiça. Talvez você precise disso. Porque um calvinista apresenta um Deus que sofre distúrbio mental. Quer ver como é verdade? O plano de Deus é esse, segundo o ponto calvinista. Deus poderia salvar todos os homens. Todos. Mas ele não quis. Ele quis salvar somente um grupo de pessoas. As pessoas que não vão ser salvas são vaso de ira. As pessoas que vão ser salvas são vasos de honra. Esse é o Evangelho. E jamais poderia ter o poder de escolha do homem aí. Por quê? Todo homem é depravado, totalmente depravado, e escolheria o diabo. Você já viu americanos falarem isso? Aquele Paul Walsh, ele fala isso. E Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos fala isso. O homem é totalmente depravado e ele escolheria o diabo 1000 vezes. Ok. Vamos supor que Deus... o calvinista não pode dizer que Deus, se Deus desse o poder de escolha para o homem, ele não conseguiria salvar o homem. Ele não pode dizer isso. Porque aí isso seria uma coisa impossível para Deus. Deus não pode dar o poder de escolha para o homem e depois pregar o evangelho. Porque aí ele não conseguiria salvar o homem. Então, nem tudo é possível para Deus. Todos escolheriam o diabo, Deus perderia. Não é? Alguns podem dizer, não é bem assim. Tá, tudo bem. Então, Deus fez Adão, de Adão fez toda ali a humanidade e começou a desenvolver o evangelho, fazer a preparação de tudo com Israel, para profetizar Cristo através de vários sacrifícios, levantou vários profetas para falar da salvação de Israel, dos gentios, etc. e tal. Mas ele já havia escolhido um grupo de pessoas antes da fundação do homem. Ele não pôde dar o poder de escolha para o homem, porque todo homem escolheria o diabo. Agora, vê bem, mesmo Deus enviando o seu filho, queria derramar um sangue puro, verdadeiro, não é de animais, não é num templo terrestre, não é circuncisão por mãos de homens, mesmo Deus enviando o seu filho para mostrar o cumprimento de várias profecias, e esse evangelho sendo lançado, sendo pregado para todas as nações, se o homem tivesse poder de escolha, todos escolheriam o diabo. Nós vemos aí algo que é impossível para Deus. Nem o próprio filho tocaria na mente de um homem que tem poder de escolha para decidir se aceita o evangelho ou não. Todos escolheriam o diabo. Vitória para quem? Seria para o diabo se Deus não apelasse. Ele retira o poder de escolha do homem e ele mesmo vai e escolhe o homem. O homem que ele escolher, esse vai voluntariamente escolher. Você já viu isso? O homem voluntariamente escolhe a Deus, não porque ele quis, mas porque Deus escolheu ele. Então, como Deus escolheu ele, ele voluntariamente... Gente, manda uma pessoa dessa para um psicólogo? A pessoa está se contradizendo a cada passo que dá. Por que ela fala isso? Deus escolhe o homem voluntariamente vai escolher a Deus. Voluntariamente uma ova.
Deus escolheu o homem, poxa. Escolheu você. Como que voluntariamente você vai escolher a Deus? Não tem essa. Ele deu poder de escolha para você, os eleitos, e não deu poder de escolha para outras pessoas? Só para os eleitos? Então voluntariamente você escolhe a Deus? Que coisa maluca. Algum calvinista pode dizer, não é assim. Deus poderia dar o poder de escolha para o homem sim, porque tudo é possível para ele. Só que se ele daria o poder de escolha para o homem, mas aí muitos escolheriam o diabo, outros escolheriam a Deus. Bom, aí a mensagem já não seria mais calvinista. Agora, se eles afirmassem que Deus poderia dar o poder de escolha para o homem e conseguiria salvar alguns, se eles afirmam isso, eles vão afirmar que tudo é possível para Deus. Mas Deus não quis assim. Mas se eles afirmassem isso, ficaria uma coisa sem lógica. E seria um julgamento justo. Na verdade, seria um julgamento justo. Deus, ele deu poder de escolha para o homem e o homem agora pode rejeitar a salvação. Pode rejeitar o evangelho de Deus. E no final vai ser julgado pelas suas obras, pela sua rejeição. Amou mais as obras das trevas do que as da luz. Amou mais o mundo do que a Deus. Vai ser um julgamento justo. Não vai ser um julgamento onde a pessoa era incapaz de crer, era incapaz de fazer qualquer coisa, de aceitar a salvação, porque Deus não elegeu ela. Então ela vai ser condenada por coisas que era incapaz de fazer. Vai ser condenadas e julgadas pelos eleitos, porque os eleitos que vão julgar o mundo. Então os eleitos que estavam na mesma situação que a pessoa que não foi eleita, vai aplicar a segunda morte, é claro, Jesus Cristo fazendo tudo em todos, mas vai aplicar a segunda morte sobre o não eleito que poderia ter sido salvo, mas Deus não quis. Isso é injustiça, acepção de pessoas. Jamais uma pessoa está incapaz de amar. Incapaz de amar. Se a pessoa disser, isso é justo, e se isso é justo, então você tem que desejar isso para o seu próximo. Você tem que, talvez, desejar isso para si mesmo. Que se cumpra a vontade de Deus, se Ele não te escolheu, é justo. Então, eu creio que uma mensagem dessa é diversão para o diabo. Seria como ele chamar as potestades dos ares, reunir todo mundo e falar, vamos no cinema assistir um filme de comédia. Aí começa o filme e a mensagem calvinista, dizendo, se Deus desse o poder de escolha para o homem, todos escolheriam o diabo. Nem o filho poderia fazer um homem tocar na consciência do homem, nem o sacrifício do filho poderia tocar na consciência de um homem, e ele, com seu poder de escolha, escolheria Deus. Por que não? Ele escolheria o diabo. Isso é diversão para o diabo. Aí o que os calvinistas vão dizer? Ao invés de eles comentarem algo que esteja relacionado com o vídeo e mostrar, não, você está errado porque no ponto tal, eles vão falar, você não conhece o calvinismo? Você precisa estudar teologia e saber o que é exegese contextual? Você não sabe o que é soteriologia? Você não sabe, você deve rever os... É isso que eles vão fazer. Olha, observa os comentários. Eu sei que muitos calvinistas pararam já no início do vídeo e vocês vão ver que eles vão comentar isso. Você vai ver o padrão no comentário deles. É incrível. Não é, irmãos? Fala a verdade. Se Deus pudesse dar o poder de escolha para o homem e tivesse o poder de salvar o homem com esse poder de escolha, por que ele não optaria por essa opção? Por que ele não faria isso, já que seria justo o julgamento? Não, ele retira o poder de escolha de muitos, de todos, na verdade, e elege uns, outros não, faz acepção de pessoas e ninguém pode questionar ele, não pode falar nada, porque isso é justo. Aliás, ele endureceu o coração de Faraó para esse fim, odiou Esaú antes que ele nascesse para mostrar para o homem, e olha, uma sucessão de erros, deturpação das escrituras. Gente, isso jamais é o evangelho de Deus. Jamais Paulo pregou isso. Tá certo, irmãos? Então tem vídeos na descrição, vou deixar os links relacionados a esse, tá? Assista também, porque isso daqui não é só o que eu tenho para falar do calvinismo. Tá certo? Fiquem na paz de Cristo, Deus abençoe e a gente se vê nos próximos vídeos. Se der, compartilhe também.